E aí, investidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. E hoje vamos falar um pouco sobre Usiminas, a empresa que abriu as portas aí dos resultados do primeiro trimestre de 2022. E é uma empresa que se destacou nesse ano de 2021 pelos bons resultados que a empresa apresentou. Bom, mas antes de falar sobre Usiminas, eu deixo o convite para você se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a carteira de investimentos aqui do canal e que assim a gente possa interagir para juntos alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Eu peço também que você deixe o seu like aí no vídeo, pois vai ajudar a esse vídeo chegar a quem tenha interesse por esse tipo de conteúdo. Bom, primeiramente, para quem não conhece, a Usiminas é uma empresa que atua principalmente no ramo de siderurgia, também tem participação no setor de mineração e a transformação do aço. Temos outras empresas aí no mercado que também atuam nesse setor, como eu já mencionei, a Gerdau, a CSN, a Ferbasa, que é um pouco menor. Hoje, a Usiminas tem um patrimônio líquido de mais ou menos 23 bilhões de reais e o valor de mercado é de cerca de 14 bilhões de reais, ou seja, atualmente a empresa está sendo negociada um pouco abaixo do seu valor patrimonial. Existe um deságio na cotação da ação da Usiminas. O nível de listagem é nível 1. Esse já não é um ponto positivo para a Usiminas, esse fator da governança corporativa. O free float é de cerca de 54%. E percebam algo bem interessante, a dívida líquida atualmente está negativa, ou seja, de forma geral, a empresa atualmente tem mais caixa do que dívida. Bom, eu vou utilizar como base dessa análise as ações com o final código 5 da Usiminas. Atualmente essa ação está sendo negociada por R$ 12,27. Num período aí de um ano, houve uma queda bem acentuada nas ações de Usiminas, ultrapassou aí em alguns momentos o preço de R$ 20 e desde então a ação vem caindo bem fortemente, está bem próximo da mínima das últimas semanas, que é de R$ 11,92. Até que olhando apenas a cotação, o preço é bem interessante, vamos ver se essa queda no preço da ação é justificável. O dividend yield atualmente de 11,62%. Está até que bem interessante esse dividend yield da Usiminas, levando em conta as distribuições de dividendos dos últimos 12 meses. Bom, e aqui temos os destaques referente a esse primeiro trimestre de 2022. Lembrando que a Usiminas apresentou resultados em 2021 que foram muito bons. É uma empresa que depende muito da economia. Quando a economia do Brasil está indo bem, em geral a Usiminas está indo bem. A Usiminas também depende do preço das commodities. 2021 foi muito bom e 2022 começou bem, não tão bem quanto era esperado, mas os resultados até que foram bons. Vendas de aço ficou aí em 1,1 milhão de toneladas, venda de minério de ferro 1,6 milhões de toneladas e a receita líquida nesse primeiro trimestre fechou em 7,8 bilhões. O EBITDA ajustado em geral ficou um pouco abaixo da expectativa, mas fechou em 1,6 bilhão de reais. E o lucro líquido nesse primeiro trimestre ficou em cerca de 1,3 bi. O caixa ficou em 6,6 bilhões, 1 bilhão superior à sua dívida bruta. Ou seja, esse fator de endividamento está tudo sob controle e isso não deve preocupar nem a empresa nem o investidor de Usiminas. Aqui temos uma comparação com o primeiro trimestre de 2021. As vendas em geral foram um pouco menores, mas a receita líquida foi superior. O EBITDA ajustado ficou 36% negativo, levando em conta que no primeiro trimestre de 2021 ficou em 2,4 bilhões de reais. E o lucro líquido ficou 5% maior do que o primeiro trimestre de 2021, ou seja, mesmo com o EBITDA caindo, ocorreu aqui alguns fatos não recorrentes, mas o lucro líquido ficou superior. E essa questão do endividamento já era bem baixo no primeiro trimestre de 2021, agora ficou mais insignificante ainda essa dívida da Usiminas. Sobre o EBITDA ajustado, ficou aí em 1,6 bilhão, como eu já mencionei anteriormente, uma queda de mais ou menos 36,5% comparado ao quarto trimestre, que foi de 2,5 bilhões, foi um EBITDA até que bem alto, e a margem EBITDA ficou em mais ou menos 19,9% nesse primeiro trimestre de 2022. Também foi bem inferior comparada à margem EBITDA do quarto trimestre de 2021. O primeiro fato aqui que a empresa menciona é que não ocorreram efeitos não recorrentes nesse primeiro trimestre de 2022, ou seja, aqui é o EBITDA limpo e no quarto trimestre de 2021 tinha efeitos não recorrentes,
que totalizaram cerca de 619 milhões de reais. E aqui temos os EBITDAs, esse gráfico mostra dos últimos trimestres. Notem aí que o segundo trimestre de 2021 chegou aí um pico bem alto. Os resultados da Usiminas aqui nesse ano em geral foram muito altos, muito positivos. Nesse momento também a taxa de juros estava bem mais interessante. A Usiminas vende bastante para o setor de construção civil. Atualmente a Selic está bem alta. Isso também afeta indiretamente as vendas da Usiminas. Mas mesmo assim, levando em conta todo o fator econômico, particularmente acredito que a Usiminas apresentou um bom resultado frente ao preço atual da sua ação. Sobre os investimentos, nesse primeiro trimestre de 2022, o CAPEX totalizou 285 milhões de reais. Teve uma queda bem significante, mas percebam que aqui nesse quarto trimestre de 2021, o CAPEX foi o máximo que a Usiminas investiu, levando em conta os últimos 5 resultados trimestrais. Nesse quarto trimestre, a Usiminas investiu cerca de 605 milhões de reais. Atualmente, a maior parte dos investimentos da empresa vai para o setor de siderurgia, que é o ponto forte da Usiminas, mas também a Usiminas vem fazendo aí alguns investimentos no ramo de mineração. Endividamento. Se tratando aqui de uma empresa cíclica, é sempre importante ver essa questão do endividamento para ver se no longo prazo a empresa não corre algum risco financeiro. Nesse fator, não é algo que deva preocupar os investidores. Notem que atualmente a dívida bruta da Usiminas é de mais ou menos 5,5 bilhões de reais, mas o caixa, o que a Usiminas tem de disponibilidade no momento, é de mais ou menos 6,6 bilhões de reais. A empresa tem mais ou menos 1 bilhão de reais a mais do que toda a sua dívida. Se a empresa quiser pagar toda a sua dívida, basicamente tem caixa disponível para isso. E nesse ano de 2022 também podemos esperar bons dividendos para os acionistas de Usiminas. Agora temos aqui essa DRE simplificada. Eu sempre gosto de puxar para verificar os resultados da empresa no longo prazo. Em geral, a DRE da Usiminas é bem similar à de outras empresas do mesmo setor. Se trata de um setor que, quando a economia vai bem, a empresa apresenta bons resultados. Quando a economia não vai tão bem, a empresa não apresenta resultados tão bons assim. Depende bastante da taxa de juros e do preço da commodity. Percebam que em 2015 e 2016, que foram anos mais complicados para a economia do Brasil, a Usiminas apresentou prejuízo e principalmente no ano de 2015 o prejuízo foi bem alto. Desde então, aos poucos, as coisas foram melhorando, a empresa veio apresentando lucro e no ano de 2021, taxa de juros foi bem baixa, a commodity estava em alta, a Usiminas faturou e faturou bastante e o lucro aí foi extremamente alto comparado aos anos anteriores. Foi um ano muito positivo, particularmente acredito que o ano de 2022 vai ser bom para a Usiminas, mas levando em conta esse primeiro resultado, o ano de 2022 vai ser bom, mas não tão bom quanto o de 2021. Óbvio que ainda é só o primeiro resultado do ano, vamos acompanhar e ver se trata de uma empresa cíclica e depende bastante de como está a economia mundial. Temos aqui agora os números dos últimos resultados da Usiminas e notamos uma grande evolução na receita líquida de 2016 até 2021. E aos poucos a Usiminas vem apresentando um crescimento bem interessante na sua receita. O EBITDA em geral acompanha esses resultados. Em alguns momentos existe uma queda em relação ao ano anterior e tem também esse ano de 2021 que apresenta um valor discrepante. Foi um salto muito alto tanto no EBITDA quanto na receita e no lucro da Usiminas. Mas em geral, de 2016 para cá, todos os números da Usiminas aos poucos vêm melhorando. E por fim, eu trago aqui os indicadores atuais de Usiminas, levando em conta a ação com o final código 5, o dividend yield é de 11,62%, por si só já é um excelente retorno sobre um investimento. Nesse ano de 2022, a Usiminas também deve pagar grandes dividendos e os resultados devem ser bem próximos do que foi em 2021. O preço sobre o lucro atualmente é de 1,65. Em menos de 2 anos, a Usiminas vai gerar de lucro o seu preço de mercado atual. Esse indicador já aponta que a ação está extremamente descontada, assim como o preço sobre o valor patrimonial. Atualmente está de 0,67. Existe um desconto bem grande na ação da Usiminas, mesmo que a empresa venha apresentando resultados recordes. Notem que atualmente o valor patrimonial da ação é de R$ 18,30. Existe um distanciamento bem grande entre a cotação da ação e o valor patrimonial da ação ultimamente.
O endividamento, eu já enfatizei, até a liquidez corrente atualmente é de 3,69, a Usiminas não deve ter nenhuma dificuldade para pagar suas dívidas de longo e curto prazo, até porque hoje tem mais caixa do que dívida. Margem líquida, 27,03%, é um grande valor. O ROI está em praticamente 41%, excelente valor. O ROA, 23,86%. Em geral, todos os indicadores de Usiminas nesse momento estão muito bons. E a empresa também vem crescendo bastante, principalmente no último ano de 2021, que deu esse salto bem grande, tanto na receita como no lucro. Bom, pessoal, espero sinceramente que todos tenham gostado do vídeo. Deixo novamente o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest. Esse foi um pequeno resumo da situação atual da Usiminas. Particularmente acredito que a empresa está sendo negociada num patamar muito interessante que deve continuar pagando bons dividendos, pelo menos no curto prazo. Peço que deixe aí no vídeo o seu like. Um forte abraço e até o próximo vídeo.